Relacionamentos. Como é que o cristão lida com os seus relacionamentos no cotidiano? Marido e mulher, família, pais e filhos, filhos e pais, amigos, pessoas que discordam da nossa fé? O que é que a palavra nos mostra, como ela nos ensina a trilhar esse caminho? Como nos relacionamos com Deus? E como isso reflete no nosso cotidiano? Vamos responder essas perguntas na palavra do Senhor nesse vídeo. Deus abençoe a todos. Vamos crescer em graça e conhecimento na palavra do Pai. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é um panorama geral de como nós devemos tratar a todos, aos filhos, os pais, os amigos, todo o nosso círculo. E como é que o nosso comportamento cristão se manifesta no dia a dia, quando nós somos confrontados? Como é que nós reagimos? Nós reagimos com paciência, mansidão, com humildade? Ou a arrogância humana e a natureza caída insiste em mandar, em dominar os nossos comportamentos, a nossa maneira de agir em reação ao que o mundo nos oferece? O nosso comportamento ele tem que refletir essas características, essas qualidades da vida cristã, que estão nas características do fruto do Espírito, mansidão e domínio próprio. Ela tem que ser para a gente um termômetro, uma bússola, um prumo de como está o nosso relacionamento com Deus. Um grande homem de Deus, ele disse uma vez que um dia sem orar, e ele mesmo perceberia a diferença. Um dia sem que eu ore, eu percebo a diferença. Uma semana sem que eu ore, minha família perceberá a diferença. Um mês sem que eu ore, e minha comunidade perceberá a diferença. E o tempo se estende, e o mundo perceberá a diferença. Todos os nossos relacionamentos, eles são uma consequência do nosso relacionamento com o Senhor. Todos os nossos relacionamentos, eles são o que sobra, na falta de uma palavra melhor, da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Ninguém entra diante da presença do Senhor com desrespeito, com imprudência, de qualquer maneira. O Senhor, ele é amor, mas ele também inspira temor, respeito. Eu amo a ilustração do C.S. Lewis, quando ele representa Cristo como Aslan. Porque por mais belo, por mais afável, por mais que dê vontade de abraçar aquela juba, quando aquele leão ruge, o temor surge no coração de qualquer um. E é uma figura muito precisa na maneira de descrever o temor de Deus. Por mais que você saiba que Ele o ama, por mais que nós saibamos que nosso Deus cuida de nós e nos protege, saber que Ele é grande em força e poder nos inspira temor. E assim, quando a gente vai diante de Deus com respeito, com temor, entregamos a Ele nossas súplicas, medos, inseguranças, pedidos. Esse relacionamento recorrente, essa intimidade com o Senhor, vai transbordar primeiro para nossa casa. Esse mesmo respeito vai passar a ser o que vai nortear o nosso comportamento. Essa mesma humildade diante de Deus vai passar a nortear a maneira como nós nos dirigimos ao nosso semelhante, que é imagem e semelhança de Deus. No relacionamento marido e mulher, é o primeiro ponto que é visível a consequência de um relacionamento, de uma vida de intimidade, de uma vida devota ao serviço e na dependência do Senhor em oração. Nesse comportamento contínuo de busca do secreto, nesse comportamento de comunhão constante, de oração sem cessar, né? Transbordará respeito pelo próximo e humildade diante do próximo, assim como temos respeito e humildade diante de Deus. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, a palavra do Senhor: concluindo, tende todos vós o mesmo modo de pensar, demonstrem compaixão e amor fraternal
Sejam misericordiosos e humildes. E a palavra ela é redundante nisso. Ela é redundante nessa humildade, respeito, compaixão para com o próximo. É essa maneira que o cristão se relaciona em sua casa, no seu seio familiar, nos seus círculos profissionais, nos seus círculos de amizade, na sua comunidade. Ele tem que fazer a diferença. O caráter de Cristo tem que ser transmitido na prática, na vida do cristão. Nossa carreira, nossa batalha, ela é constante nesse sentido. Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4 diz o seguinte: nada façam por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Considerar o outro superior a nós mesmos. Se nós temos essa humildade, como é que nós não trataremos todos os nossos semelhantes? Não estou falando de se colocar em uma posição onde temos que ser humilhados em todo o tempo, mas numa posição de respeitar o nosso próximo, como se eles fossem superiores a gente. O versículo 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Sentimentos e posses. Os sentimentos dos outros. Não devemos nos atentar ao que está dentro da gente. Devemos nos atentar ao que está dentro do próximo. Imagine esse tipo de comportamento em um casamento, por exemplo. Em uma família onde os filhos veem esse tipo de relacionamento entre os pais. Pai e mãe se respeitando, considerando um o outro superior, tratando um ao outro com humildade e respeito. Que tipo de pessoas, que tipo de cidadãos, que tipo de geração uma família dessa produzirá? Seguir as palavras do Senhor, seguir os mandamentos dele, só traz fruto positivo. E como eu sempre digo, nunca envergonhou, nem envergonha. E tampouco envergonhará ninguém que decidir seguir e obedecer à lei do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 8: mas agora livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. O tratamento com todos deve ser respeitoso. Eu fico triste com a maneira como o brasileiro escolheu se expressar. Nós temos um idioma riquíssimo para expressar tudo aquilo que sentimos e queremos dizer, sem ser sujos, sem ser baixos, sem ser mal educados, sem ser deselegantes. Mas nós escolhemos um linguajar chulo, né? As piadas de stand-up, a maneira como precisamos nos expressar nas escolas, nas universidades, as dublagens que existem nas séries, nas novelas, né? A linguagem escolhida para que as pessoas se expressem premeditadamente é sempre tão chula, tão cheia de palavrões, tão indecente, como se fosse a única maneira de se expressar, e não o é. Para nós cristãos, temos que ser vigilantes nas palavras, respeitosos com elas. Perfeitos, dificilmente, mas a vigilância constante e a busca disso como um termômetro da nossa santidade vai ser suficiente para que, em um primeiro momento, nossa família note a diferença. Seus amigos notem a maneira diferente de você se expressar. Um linguajar chulo só mostra que você é deseducado e tem poucos recursos linguísticos e maneiras de se comunicar. Estude nosso idioma, leia mais, busque mais, procure se expressar sem usar palavrões. Dando um exemplo do nosso idioma, nós podemos dizer que algo é bonito, feio, lindo. Dependendo da entonação ou da variação dessas palavras, podemos ampliar ainda mais o leque para expressar exatamente o que queremos dizer. Bonitinho, feio, feinho, horroroso.
podemos implementar palavras que tenham outro significado, mas que no contexto se aplicam? Ridículo, esdrúxulo, maravilhoso, espetacular, tremendo. E conseguimos, sem um único palavrão, expressar exatamente aquilo que queremos dizer, o grau de intensidade do nosso sentimento e o que queremos expressar. O comportamento cristão, ele transmite respeito também na maneira como nos comunicamos. Se você respeita o outro, respeita até o que o outro vai ouvir sair da sua boca, provavelmente você terá uma manutenção muito saudável nos seus relacionamentos, em todos os lugares que for, inclusive com as pessoas que discordam da sua fé, do seu posicionamento. Romanos capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte, a palavra do Senhor: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio. Mais uma vez a palavra nos instruindo a respeitar mais os outros, a preferir que o outro apareça, que o outro cresça. E mais uma vez, só imagine essa aplicação na vida familiar, no seio familiar. Sabe essas feridas que nós temos pelas maneiras inconvenientes como os nossos pais se trataram em momentos de discussão ou discordância? Sabe essas feridas que nós temos pela maneira como nós tratamos e fomos tratados por nossos irmãos no nosso lar, por nossos irmãos em Cristo, por nossos companheiros de afazeres, escola, universidade, trabalho? Todas essas feridas, a gente não precisa replicá-las e podemos fazer diferença. Se você vem de um lar conturbado, onde as pessoas se destratavam e preferiam estar acima das outras, busque em obediência ao Senhor construir um lar onde o respeito e o dar honra ao próximo seja mais importante do que se elevar, se colocar em um pedestal de autoridade que você não merece, porque a autoridade sobre nossas vidas é Cristo. Imagine o resultado que teria a vida dos seus pais, o tratamento que eles davam um ao outro na sua vida. Passou e provavelmente você não consegue mais recuperar isso, mas você pode começar um novo ciclo de agora em diante, obedecendo a palavra do Senhor, colocando em prática aquilo que Ele nos ensina, para que a maravilha da obra dele se manifeste na sua vida, assim como tem se manifestado na minha vida, no meu lar. Vale a pena obedecer a palavra do Senhor. Primeira Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Mais uma vez, o que se fala? Maledicências, né? Dizer mal, falar mal, fofoca, inveja, intriga, contenda, murmúrio, resmungo, sabe? Essas picuinhas, esse comportamento infantil, deixe para trás. Não vale a pena. Não tem nenhum fruto positivo vindo disso. Você não vai colher nada de bom, porque não provém de Deus tais comportamentos. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz o seguinte: não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe quando aquele seu irmão se destaca muitas vezes por conseguir colocar em prática muito do que foi dito até aqui? Muito daquilo que nós já ouvimos nessa pequena conversa. E algo de bom surge não por causa do irmão, não por minha causa, mas porque é a vontade do Senhor, são os ensinamentos do Senhor sendo colocados em prática na minha vida, se manifestando através de mim. Já não sou mais eu, já não será mais você, mas Cristo que viverá através de nós. Por que teríamos inveja de algo assim? É só seguir, é só obedecer, e a mesma glória que está em Cristo, se manifestando na vida dos outros, se manifestará na minha e na sua. Que nós possamos nos entregar em obediência ao nosso Deus. Livro de Efésios,
capítulo 4, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Já pensou no quanto Deus te suporta? No quanto Ele se rebaixa de sua grandeza para te ouvir, para te acolher, para se colocar à disposição, para consolar tuas dores, aquietar a tua alma, trazer o conforto que nada nesse mundo poderia te dar. Esse mesmo amor tem que ser manifestado da gente para com os outros. E vamos começar com o nosso lar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Do mesmo modo, os jovens sejam submissos aos mais velhos, e todos vocês igualmente tratem com humildade uns aos outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É palavra do Senhor que Ele concederá graça aos humildes. Que a humildade que Cristo manifestou, esvaziando-se de si mesmo e sendo Deus escolhendo ser homem, possa ser uma inspiração para que a gente desça de qualquer pedestal que a gente acredite que mereça estar, para ouvir, para perdoar, para amar os nossos irmãos, para amar esse familiar que te magoa, para amar esse familiar que é tão difícil. Sabe qual é a maior prova de fé? A maior prova de prática cristã é colocar a vida cristã em prática na nossa casa. Porque as pessoas que estão mais próximas da gente, as pessoas com que a gente mais convive, logicamente serão as que mais vão nos magoar. São elas que têm mais oportunidades pela quantidade de tempo que passam conosco, pelo que sabem de nós e por tudo que fazem. A parábola dizendo que porcos e espinhos, em lugares onde o inverno é mais severo, se eles não se juntarem no inverno, todos morrem. Mas ao mesmo tempo, quando eles se juntam, eles se machucam. Mas entre se machucar um pouco ou morrer, é a união deles, mesmo se machucando, que os mantém vivos para uma próxima primavera. A mesma coisa é a nossa vida em família. Estamos muito próximos, com certeza vamos nos machucar. Todos nós temos espinhos. Mas se uma família for destruída, desestruturada, separada, toda a sociedade irá sentir. Que possamos colocar em prática a humildade de aceitar ser machucados. A humildade de reconhecer que também machucamos. Que consigamos colocar em prática a obediência da palavra de Deus, para que possamos ter um lar abençoado pelo Senhor e que os frutos da obediência surgirão consequentemente. Porque Deus, Ele é fiel, Ele já prometeu que seria assim. Tudo o que precisamos fazer é nos colocar nesse lugar de obediência para colher tais frutos. E agora, diante dos relacionamentos que são mais comuns e mais visados quando se dá esse tipo de título, né? Relacionamentos, diretamente para casais, diz o seguinte, a palavra em Efésios capítulo 5, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, caminhando na vida conjugal. Sujeitai-vos uns aos outros. Se coloque à disposição uns dos outros. Perdoem uns aos outros. Suportando-vos, caminhando na vida conjugal, com o temor de Cristo. E em Filipenses capítulo 2, versículo 14, diz, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Essa é para os casais diretamente. Sabe quando aquele pedido incomoda? Sabe quando a gente está cansado e o nosso companheiro ou companheira pede
algo que parece que pra gente é impossível, ou até... Sabe quando a gente está cansado e o nosso cônjuge pede algo que parece um abuso? Sabe? Que parece que está exagerando? Que façamos sem murmuração, sem piadinha, sem careta, sem implicânciazinha infantil. Porque da murmuração surgirá a contenda. Sujeitemos uns aos outros. Que possamos, o casal, em unidade, caminhar com Cristo, seguir a vida conjugal com Cristo. A base da sociedade é a família. Um casal que caminha com Cristo. Um casal que é sujeito um ao outro no temor de Cristo. Caminhando na vida conjugal. Ele vai ser exemplo onde quer que chegue. A começar pelos filhos. Na comunidade, no trabalho. E todos saberão que os dois são um. Nos respeitemos e possamos construir nossos relacionamentos, todos eles, com humildade. Respeitando inclusive aqueles que discordam ou querem nos afrontar. A nossa fé tem como fundamento a rocha. E a palavra do Senhor nos dá argumentos para, com respeito, tratar todo tipo de afronta. O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina muito, esvaziando-se de si mesmo, mas sem perder a autoridade. Porque quem tem razão não precisa erguer a voz, porque está embasado no melhor argumento. Que a palavra do Senhor ministre tua vida. Que a humildade do Senhor guie os teus relacionamentos. Ninguém vai te humilhar se a sua humildade for inspirada na humildade de Cristo. Que mesmo se esvaziando de si mesmo, sendo Deus, nunca perdeu a autoridade por viver como exemplo. Que Deus nos abençoe. Vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.